do Bandeira Quadriculada em todo o Brasil, aqui na Rádio Melhor do Futebol. Estamos chegando para mais uma edição dessa segunda-feira, 25 de setembro de 2017. Nessa próxima hora, vamos abordar tudo o que aconteceu nos principais eventos do final de semana. E, é claro, conto com sua participação no nosso Twitter, @BandQuadriculada, com a hashtag Bandeira Quadriculada. Lá você tem todas as edições do programa, tanto na rádio quanto também no Extra, que também vai ter lá também no nosso site blog, no bandeiraparticular.com.br. Vamos lá com o destaque inicial de César Augusto. Boa noite. Boa noite, meu destaque inicial é: olha, até o Marx sabe ultrapassar. Pois é, né? E aí, esse é um assunto que nós vamos começar abrindo esse programa de hoje, falando exatamente dessa corrida da MotoGP, que teve a vitória aí do Marc Marques, outro cara que estava meio sumidão lá atrás do campeonato, estava parecendo que não estava muito distante, mas parece que agora está começando a colocar suas asinhas de fora aí nessa briga pelo título. A se destacar também, né, Sérgio, que na classificação, o Valentino Rossi foi terceiro colocado depois de 28 dias desde aquele acidente que ele teve, né? E olha que ele vendeu caro as ultrapassagens, tanto para o Marc Marques quanto para o Dani Pedrosa. É algo que impressiona, né? A capacidade do Valentino Rossi em superar adversidades, mesmo com tanta lambança que ele fez. Você vê que Deus é generoso, né? Você vê que Porque é complicado, né? Você vai lá, você só posta acidente, muitos duvidam de você. Você vai lá e faz uma corrida com pega com várias voltas em relação com o Valentino, com o Marques, né? e se contar que o Rossi ele largou tão bem que saiu do terceiro e ficou em segundo, atrás do Jorge Lorenzo. Não é pouca coisa não o que ele tem feito aí nesse campeonato. Apesar, né, que se a gente for olhar para a classificação, o Del Marques está crescendo e o Rossi, que se não tivesse feito tanta lambança, estaria brigando perfeitamente com o título. E não é só a gente tem que também ressaltar que também o Dovizioso não foi, as Ducatis não foram bem hoje nessa corrida de ontem. Junto também o Maverick Vinales está recuperando terreno e um destaque tem que ser feito. A Honda está fazendo um campeonato muito, está se recuperando bem, tanto com essa dobradinha no sábado com uma classificação terrível lá no meio do pelotão, e na corrida foi capaz de fazer uma dobradinha entre Marc Marques e o Dani Pedrosa. Lembrando que o Mark Marques chegou na corrida, largou em quarto lugar. Ou É, seja, ou e seja, olha que ele buscava ultrapassar todo mundo, errava, perdia, recuperava o vácuo, via o momento certo para ultrapassar e tinha uma boa moto para hoje. Para é ontem, quer algo, dizer. é, a forma como ele conduziu realmente na corrida deste domingo foi algo maravilhoso, maravilhoso. Vamos até falar aqui a classificação da prova, para a gente poder, sem casa, entender melhor. O Mark Marques venceu a prova com o Dani Pedrosa em segundo, o Jorge Lourenço foi o terceiro, o Maverick Vinhares foi o quarto colocado, o Valentino Rossi foi o quinto, Spagarel foi o sexto, o Dovizioso foi o sétimo, o Bautista foi o oitavo, Jonathan Zarco foi o nono, o Spagarel foi o décimo colocado. Eu quero fazer um destaque aí na classificação da prova. A gente tem que destacar que houve uma surpresa nos primeiros momentos da prova, que foi a KTM ter colocado um piloto entre os 10 primeiros, que era o Mika Kallio. Esse O garoto. Mika Kallio chegou em décimo primeiro. E ele estava entre os 10 primeiros na metade inicial da prova. Então acho que a KTM tem um bom piloto. Pode ser que esse piloto
para a equipe seja melhor porque a dupla Scott Heading, por exemplo, e que possa fornecer mais dados e não podemos nos fazer surpresa. Esse piloto pode disputar a MotoGP no ano que vem uma temporada completa. Essa é a primeira coisa que ele disputou. Ele substituiu quem? Olha, eu não sei quem que ele substituiu na DTM, porque na KTM, porque o Scott Redding acho que ia ser demitido no final da temporada. Mas o Mika Kallio logo na primeira corrida já faz esse trabalho todo. Ele estava na Moto 2 ou na Moto 3 esse Mika Kallio? Não, o Mika Kallio nem estava na Moto 2 ou na Moto 3, pra você ter uma ideia. Ah, já foi direto. Já era o piloto de testes da KTM. Olha só. Imagina o tiro no escuro. E não é só o tiro no escuro. Tá? Se você perceber, a KTM nunca se classificava para o Q2. Ontem foi a primeira vez no ano que ela se classificou para o Q2 com o Kallio. Esse moleque aí é bom a gente ficar de olho, hein? Bom, E olha que vamos dizer, é o primeiro finlandês na MotoGP. vamos ver, vamos ficar esperto com esse moleque aí, que parece ser interessante. Vamos pôr um olho nele, anota aí, molecada. Mika Kallio, hein? Mas o nome Mika já é algo, né? Nosso santo Mika Hakkinen. Um mito, lenda, velho. Ai, ai. Bom, classificação do campeonato. Nós temos o Mark Marquez agora na liderança com 224 pontos. O Dovizioso agora é o segundo com 208. Marquinhos Vinhares tem 196. Dani Pedrosa tem 170. Valentino Rossi agora caiu para a quinta posição do campeonato com 168. Na sexta posição, Johnny Anzarco com 117 pontos. Jorge Lorenzo tem 106 pontos. Pedrucci tem agora 95. Calcute tem 92. E Jonas Fugger com 84 pontos, é o décimo colocado. Na Moto 2, já tivemos a vitória do Franco Morbidelli, com o Mattia Panzini em segundo, o português Miguel Oliveira em terceiro, o Thomas Duque foi o quarto colocado, o Bad Miner foi o quinto colocado, Jorge Navarro foi o sexto, Simone Corte foi o sétimo, Takaki Nakagami o oitavo, Sandro Corversi em nono e Francesco Mangala em décimo. Na classificação do campeonato, temos o Franco Morbidelli agora na liderança, 248 pontos, Thomas Duque é o segundo com 227. Miguel Oliveira tem 157. Alex Marques é o quarto com 155. Francesco Bangaia com 130 pontos. Mattia Pazini com 124. Nakaki Nakagami com 117 pontos. Simone Quartzi com 95. O Dominic Atergeli com 92 pontos. E o Berg Minger com 67 pontos. A gente tem que destacar aí a disputa entre o Thomas Lutz e o Franco Morbidelli. Sendo que ambos a gente não sabe se eles vão ser aproveitados para a MotoGP no ano que vem na Moto 2. E a família Morbidelli é tradicionalíssima, né? Não, você sabe que hoje tava. Porque para quem não ligou o Milagre ao Santo, tem que explicar. Hoje a MotoGP teve um atraso na sua programação porque teve neblina no circuito de Aragão, onde ocorreu a prova. Teve neblina, teve que adiar o warm-up, pra você ter uma ideia. Adiou o warm-up, cortou em 13 voltas a Moto 3, duas voltas a Moto 2 e duas voltas a MotoGP. Então, a gente tem que lidar com o fato que o Morbidelli e o Lutz estão disputando o campeonato muito acirradamente, mas não é aquela disputa com trapaça. É uma coisa mais limpa, até. Lembrando que a família Morbidelli já é antiga desde a época lá da antiga 500, né? Uhum. Sendo que o Nenhuma. Morbidelli é é o ítalo brasileiro, né? Isso. É um moleque muito bom, hein?
Vamos ficar de olho também nesse moleque aí. Será que ele Na fala moto, português? boa pergunta. Boa pergunta. Se ele falar De- português, aí o pessoal vai torcer aqui no Brasil. Opa, não tem É, dúvida. vai torcer. Na Moto 3 já tivemos a vitória do Joan Mir, com Fábio Di Antonio em segundo, Enea Bastianini em terceiro, Jorge Martini foi o quarto, Aaron Canon foi o quinto, Jonah McPhee em sexto, Marcos Ramirez foi o sétimo, Denis Coixia foi o oitavo, Felipe Otto foi o nono, Romano Ferrati foi o décimo, André Migano foi o décimo primeiro. Na classificação do campeonato da Moto 3, nós temos o Jonathan Mir na liderança com 271 pontos, Romano Ferrati da Itália com 191, Aaron Furcanet da Espanha com 173 pontos, Fábio de Antônio também da Itália com 137 Tudo pontos, bem, tudo buona gente. o Jorge Martini com 134 pontos, o John Mapi com 106, Marcos Ramirez com 105, André Miano com 103, André Bassanini com 103 pontos e o alemão Felipe Ottel com 91 pontos. E o interessante é que no trending topic da categoria, na corrida de hoje, o Valentino Rossi foi o que mais teve menções, 43%. O Marco Marques teve 32%, o Jorge Lourenço com 12%, Pedrosa com 9% e Dovizioso com 5%. O Dovizioso fez uma péssima corrida hoje, cara. Realmente o negócio foi complicado. E Bom, olha que ele, agora e olha que ele tava empatado em número de pontos até com o Marques. Eu não sei se ele vai recuperar esses pontos na temporada asiática, que a gente vai ter Malásia no dia 15, Phillip Islands na Austrália dia 22 e Monteg dia 29. nós vamos ter agora faltam uma, duas, três, quatro provas para o final. Uhum. A próxima prova será em Moteg, aquele circuito que foi da Indy, né? Ah, o circuito misto, porque é o circuito misto, porque a Indy, esse é um complexo da Honda no Japão, tinha um circuito misto, que é para MotoGP, e um circuito oval. O circuito oval foi destruído por causa daquele terremoto de 2011. Então ele só usa o circuito misto. Exatamente. E já foi também palco da Fórmula 1 também, se eu não me engano. Tempo Não, atrás. Monteg não. Acho que foi no Japão as duas pistas que foram palco da Fórmula 1 foi Suzuka, que é da Honda também, e Fuji, que era da Toyota. Ah, é verdade. Me lembrado. Aí depois vamos ter Phillip Island, que pode ser que já seja no horário de verão, né? Mas, Ah, não. mas você não soube que o presidente quer acabar com o horário de verão? Então, tá vendo essa possibilidade, né? Está sendo estudado, né? Imagina, se não acabar o horário de verão, o que, que a gente vai fazer para ver a corrida em Phillip Island? Boa pergunta. Que Boa porque, pergunta. porque a gente vai se confundir, porque os computadores, aí tem que explicar, o horário de verão sempre vem no terceiro domingo de outubro. Então o software que você usa, meu amigo, minha amiga, do seu computador, ajusta automaticamente o horário, quando tem horário de verão. Se o governo, nosso adorável governo do presidente mordomo filme de terror, querer acabar com o horário de verão, como é que faz a gente para ver a corrida em Phillip Island? Os computadores vão É, estar ferrados. e pior que vai dar nó na cabeça. Ah, mas já tô me preparando para isso. É, Porque por enquanto, por enquanto não foi, como é que fala? não teve a mudança. É, Ainda. vai ser anunciada ainda se vai mudar. Se colocarem muito em cima da hora, não vai dar certo. Ah, imagina Opa. o pessoal da Sport TV vai ter que chegar, vai ter que garantir chegar às 11 da noite no estúdio lá no Rio. A gente vai ter que fazer diretão, então. A gente vai ter que fazer tipo varar na madrugada, tipo balada direto. Então. Você em casa que normalmente costuma pegar o sábado à noite aí Maratona da Netflix. Opa, ou então ir para aquela baladinha da rua da esquina. Ou Você vai jogar ter que. videogame. Jogar videogame também, boa, é verdade. Então, Fazendo aquela. imagina nosso trabalho, né? Você que joga videogame, André. Eu que tenho que ficar, às vezes, ficar de madrugada para escrever alguma coisa.
Nós vai ter esse trabalho para saber se vai ter horário de verão. Não, pensar que na Fórmula 1, por exemplo, nós vamos ter corrida na Malásia às 4 da manhã. Não, 4 da manhã até hoje eu acordei ontem, na verdade, ele tá gravando no domingo. Eu acordei hoje às 4 da matina para arrumar o computador para ver um programa de política da BBC às 5 da manhã. É porque na Inglaterra agora vai ter a conferência dos partidos. Aí Sim. eu levantei, vi lá meu amigo Fim do Grid reclamando dos pilotos no Twitter, chamando atenção lá pro pessoal da Sport TV. Vamos ver como é que vai ser aí, né? Lembrando que nesse caso do horário de verão, para você em casa entender, ainda vai ser discutido por causa da questão da energia, que acho que não ia fazer nenhuma diferença. É que economiza pouco até, não economiza muito como antes. Digamos que as cores dos tempos mudaram, né? Não, porque pensava-se que o horário de pico era entre as 6 da tarde e as 9 da noite. Só que no verão o horário de pico é da 1 da tarde até as 4 da tarde. Por isso que tá tendo essa mudança. Então, e aí vamos ver o que vai acontecer. Estamos aguardando. Se caso o horário de verão se mantiver, nós vamos informar para vocês o horário bonitinho. Nós vamos prestar o serviço de falar o horário certo. É, Exatamente. Então vocês fiquem ligados no programa aí ao longo das próximas semanas. a gente. A Sport TV solta a programação em uma semana. Então a gente quando tiver. Se não tiver horário de verão, a gente fala pra você qual é o horário das corridas, tudo. Até para você em casa poder se programar, se ajeitar, falar com seus amigos aí, para sua galerinha toda. E não é só isso. Você lembra que depois do horário de verão tem as corridas nos Estados Unidos e no México da Fórmula 1. Que começavam às 5 da tarde, pode começar às 4, se não for se não tiver mudança. Exatamente. Vai ser bem curioso isso daí. Então nós Ai, vamos ai. ter corrida na Austrália, depois vamos ter corrida na Malásia, outra corrida na Ásia. Malásia é bom. A Malásia, aliás, Malásia que a partir do ano que vem será só da MotoGP, não será mais como era com a Fórmula 1. Ai, que Aliás, saudades eu da. recomendo, você é gamer, que também gosta de jogar videogame, como você já lembrou aqui, eu recomendo que vocês comprarem o jogo do MotoGP 2017, sobre essas corridas do calendário. Vale E, a pena. você recomenda também comprar o jogo da Fórmula 1 para os caras ter saudades de correr na Malásia? Sim, recomendo. Fórmula 1 2017 também é bom. Então, se você aí tá com saudade da Malásia, porque não vai estar mais na Fórmula 1, recomendo você jogarem os dois. Vale a Aquele pena. calor malaio, aquela corrida que você faz aquele diretão, que corre. Aquele circuito que tem a chuva do Amazonas. Aquele calor escaldante, umidade de 80%. Meu Deus, a galera gosta de ver. E na última corrida, aí já vai ser de manhã, na corrida de Valência. Que não é o circuito de rua, tá? Vamos Não, explicar. é o circuito na cidade de Valência, é um circuito pista. Exatamente. Porque para quem tem que explicar, Valência entre 2008 até 2011 sediava o circuito, tinha um circuito de rua para a Fórmula 1. Então, esse circuito era para o GP da Europa. Que O é onde o Massa, Rubinho, inclusive, venceu, né? não, o Massa venceu em 2008 e o Rubinho venceu em 2009. Isso. Então, esse circuito foi desfeito. E Valência, esse circuito que é da MotoGP, é um circuito bom até. Não tem tantas quedas, tem uma alternância em áreas de escape de asfalto e de brita ou areia, como queiram. E foi lá que teve a decisão do triplo dos três espanhóis em 2013: Marc Marques, Dani Pedrosa e Jorge Lorenzo quando correu na Yamaha. Então, bem interessante aí também. Bom, é o seguinte, tivemos corrida na MotoGP, na DTM, campeonato que está entrando na sua reta final, né? Também, os campeonatos estão chegando nos seus momentos decisivos, né? A Fórmula 1 está chegando aí também na reta final, a DTM também, e a MotoGP também.
E nós tivemos a corrida hoje, hoje não, nesse domingo, né, melhor dizendo, na cidade de Spielberg, na pista da. Da Áustria, da Red Bull Ring. Exatamente. E tivemos a vitória do René Arrast, que era o segundo no grid, e ele venceu a segunda corrida dessa final de semana. E ele só conseguiu vencer a prova na última volta, hein? Já que o Jeremy Green, que era o pole position, que estava liderando boa parte dessa corrida, teve uma pane no seu motor após a entrada no safety car. O Green chegou apenas na 14ª posição. A segunda posição ficou com o quarto lugar do grid, o Mike Hockenberger, piloto tradicionalíssimo, né, Uhum. da categoria, chega um pouco mais de um segundo atrás. O Nico Miller foi apenas o terceiro colocado. E sem Augusto Pato contar. Júnior chegou em 12º. Peraí, vou completar. O Pato chegou em 12º, agora em 12º, jogou em seu carro, o que forçava a entrar no box ainda na segunda volta. O brasileiro da BMW conseguiu se recuperar, mas encerrou a prova exatamente na mesma posição em que largou. Tira. E sem lembrar que tivemos a batida do Lucas Auer, da Mercedes, aquele carro rosa que você vê na transmissão da Band Esportes. Bateu no e que forçou o safety car. E sem contar também que Mark Whitman e Marcus Ericsson disputaram ferrenhamente as posições que estavam liderando a prova antes do safety Exatamente. car. O Marcos Ekstrom é aquele que chegou a correr no Rally, né? Durante um bom tempo. A Suécia não revela bons pilotos desde Ronnie Peterson. Nos anos, quem se lembra de Ronnie Peterson era da Fórmula 1 nos anos 70. E o Ronnie Peterson tinha aquele estilo de rally para correr em Fórmula 1 porque ele sempre saía de traseira para entrar na curva. Ele sempre freava antes, tal. Agora o Max Eckerson, ele é um piloto que é o mesmo estilo do Ronnie Peterson, de forçar na curva, fazer ultrapassagem, fechar, dar uma freada. E hoje ele fez isso muito. Pena que teve o safety car que foi provocado pelo Lucas Auer, mas hoje a corrida 2 da DTM seria entre o Mark Whitman e o Marcus Ericsson. Isso aí. Bom, foram 39 voltas essa corrida. Tivemos o Racho em primeiro, o Rosberg em segundo, o Mil Miller do Suíça em terceiro, o Gary Pepper na quarta posição, o Matthias Ericsson com o quinto, Marco Utermann com o sexto, Timo Glock, aquele. Você não se lembra? Vamos lembrar para você, meu amigo, pelo O Brasil. Timo Glock era para ter segurado o Hamilton, só que aí o filho da mãe. Basicamente. Só que o filho da mãe esqueceu, ele retardou a sua entrada nos boxes para trocar os pneus. Aí, para um pneu de chuva. E o Hamilton ultrapassou e virou campeão aqui no Brasil. Aquela cena, aquela cena emblemática na última volta. Justo na última curva. É. Se ele parasse 2 voltas antes, teria segurado, provavelmente. Ou não. E se lembrar que a cara do pai do Massa, seu Titônio, porque tava comemorando depois quando soube que o Hamilton ultrapassou o Glock. Aquela situação como eu quem diz, Apressado um, come cru. exatamente. Ganhar o título é uma vez na vida, não tem jeito. É. Aí nós tivemos o Luke Durval em oitavo, outro ex-Fórmula 1, Paul de Resta. Aliás, o Paul de Resta é gozado, porque ele correu uma coisa esse ano, né? É gozado Na- porque ele é o na- piloto reserva da Williams, comentarista da Sky Sports britânica e também conhecido também como ser o antipático da Fórmula 1 junto com Nico Hülkenberg. Você não tem a dúvida. O E pessoal ele ama correu o, aí, a, o né? pessoal ama o Paul de Ressa, desde que não seja piloto. Não tem a dúvida.
Aliás, estão falando nele para ele substituir o Massa. O Agora a Papalistro gente quer ele? vai ser complicada essa situação. O 10º colocado foi o canadense Robert Vickens. O 11º, o belga Maxime Matlin. E 12º, Augusto Fati. Vou aproveitar também para comparar a classificação do campeonato, que tem o Matthias Ekstrom na liderança com 172 pontos, o René Hart com 151, Jamie Green tem 137 pontos, o quase colocado o Whitman com 134 pontos, empatado com o Mike Rutherford. Em sexto colocado, Lucas Auré com 131 pontos, Steve Grock tem 115 pontos, o Wicks tem 113, o Martin Martin com 110 pontos, o de resta tem 99 pontos. O Augusto Pato Júnior, o nosso querido brasileiro, está se despedindo da categoria, está em 16º lugar com os ridículos 29 pontos. Meu Mas se Deus. você pensar que o Farfus disputou título logo na estreia dele na DTM, É vergonhoso, hein? é. E olha que ele vai. Você já viu o novo carro da BMW para o Endurance no ano que vem? Sim. Você não achou o carro estranho para burro, não? É aquela coisa, né? Os caras eles não pensam muito no. Eu sei que vão pegar um M8, dar uma modificada, mas o carro é estranho pra caramba. Se for comparar com os últimos anos, realmente. Eu acho que a BMW quer investir no carro híbrido, no carro elétrico e tal. Mas falar bem honestamente, o carro tem a patrocinadora da Williams, a Martini, a marca de vodka. Mas o carro é estranho pra burro, cara. Pois é. Bom, aproveitando para a gente abordar um outro assunto importante, que volta e meia a gente discute no programa, né? Que é a questão dos pilotos nova geração. Pilotos que está pintando aí no Brasil nas principais categorias, né? Não só nas principais, né? Se a gente for parar para analisar, né? Até no Japão mesmo, né? Tem muitos brasileiros que estão indo muito bem lá. E aí fica a grande pergunta: será que não houve uma gestão muito mal feita na questão de revelar os pilotos, principalmente pelo fato que Rio de Janeiro não tem campeonato? São Paulo praticamente tem corrida em Interlagos, né? E tem Libera um esse carro. detalhe, Interlagos só corre a Porsche Cup todo ano, tanto Endurance como a Challenge, não corre categoria de base até. Então. E tem o Belo Chitá, que tem agora a corrida da Fórmula 3 Brasil, né? E tal, que agora é quase o mesmo final de semana aí, algumas corridas em relação à própria Porsche, né? Só Uhum. que é muito pouco, porque você não tem campeonato estadual, você não tem campeonato municipal, e você não, e o máximo que você tem lá em Interlagos é campeonato de carro antigo. E não é só isso, é aquele campeonato que não atrai o público, né? Então, ah, alguma coisa está errada nesse meio do caminho aí, né? Acho que tá errado o seguinte, por exemplo, você tem lá um campeonato de kart, que é o início de tudo, certo? Sim. Mas você entre o kart e o carro, vamos dizer, os campeonatos de categoria de base lá fora, no estrangeiro, você tem um vácuo muito grande, porque você não tem campeonatos de base aqui no Brasil. Aí os caras são forçados aí lá para a Europa, se refazem a carreira lá, acabam sendo ídolos e dificilmente voltam aqui. Se a gente falar aqui nesse programa, a gente falou do Franco Morbidelli, que é da MotoGP, tá na Moto 2. Se ele fosse brasileiro, ele é ídolo brasileiro, mas se ele fizesse a carreira pelo Brasil e não pela Itália, ele sofreria pra caramba. Você não tem Sim. campeonato de, por exemplo, de base, de revelação de pilotos na MotoGP para motociclismo, por exemplo. O próprio João de Oliveira mesmo, que tá fazendo muito sucesso lá na Fórmula do Japão, cara que ninguém conhecia até então.
Sem contar do Victor Franzoni, que a Babi, a gente só soube dele agora pela Babi Franzino nesses programas atrás. Que Que tá na mesma categoria o Matheus do. Leist, ele ganhou a bolsa para ir para Indy Lights. Então, ele teve que fazer todo um esforço para poder entrar na categoria. Ou seja, ele não disputou nenhuma fórmula aqui. Não, e não é só isso, ele viajava de carro para economizar, e ele que fazia o acerto do motor também. Então, e aí é o grande negócio. O piloto, quando ele tem um conhecimento do carro, conhecimento do carro mesmo, não é essa molecada hoje que. Que Bom, fica só pensando que o carro é um simulador de videogame. exatamente. E você não tem um aprendizado do acerto do carro, isso faz uma diferença muito grande. Então, é muito complicado nisso aí. Mas eu, particularmente, eu vejo que o Brasil ainda não tem pilotos capacitados no sentido de não ter montante. Não era como você tinha nos anos 90. Você tinha o Roberto Bobo Moreno, você tinha Ayrton Senna, você tinha o próprio Nelson Piquet. E olha que o Nelson Piquet fez carreira lá fora. Não, e sem lembrar que o Nelson Piquet, ele fez carreira aqui no Brasil como auxiliar mecânico do Carlos Reutemann, quando teve aquele GPS da Fórmula 1 para inaugurar o Autódromo de Brasília em 74, Sim. Mas ele teve toda a sua carreira de piloto, né? fora do Brasil. E aí o grande ganho dele é óbvio, né? O conhecimento do carro, de mexer nas coisas, de acertar o negócio. Opa, estourou aí. Calma aí. Então, todo o conhecimento técnico que ele abdicou ao longo do tempo, ele conseguiu fazer isso muito bem ao longo dos anos 80 e principalmente nos anos 90, né? E sem Acho que contar, foi esse o grande negócio aí do sem Piquet. contar Agora, também, também, por outro lado, a grande pergunta como questão é: será que o Light, o Last, o Light, eu não sei como é que se pronuncia, é né? Leist. Leist. Será que ele vai conseguir fazer um bom campeonato, ou certo? Olha, a gente não pode pôr muitas expectativas no Leist porque podemos nos frustrar. Mas ele começou promissor, ele começou bem porque ele venceu a prova da Indianápolis, no circuito oval. Venceu as 100 milhas. A gente tem que também entender o seguinte, o Leist, quer dizer, ele vai ter um trabalho de amadurecer na Indy Lights para depois ir para. Pode continuar. Então, como é que você vê essa situação aí dos brasileiros aí? Aí, Será que o Light realmente tem capacidade para isso? ele, eu acho que a gente vai ficar um tempo sem ver pilotos nas grandes categorias. Sem ver. A gente, com a exceção da Fórmula E, que vai ter o Nelsinho na Jaguar. A Jaguar contratou o Nelsinho para correr na Fórmula E nesse ano. O Lucas de Grassi, que vai estar na Audi. Bruno Senna, E talvez o Bruno Senna, né? talvez o Não, Bruno Bruno. Senna não. E a gente também tem que. A gente vai Lucas de ter só Graça. Fórmula. A gente vai ter só Fórmula E praticamente. Fórmula 1 a gente não tem perspectiva de piloto brasileiro. A gente vai ficar amargando uma secura que só aconteceu com os franceses entre Sim. entre 2004 Principalmente até principalmente com o Prost, né? é, e se te Então, lembrar, é aquele negócio, né? É aquele tiro no escuro. Você tem um Pedro Fittipaldi, você não tem a certeza se ele realmente vai ser o piloto top, né? De linha. sem contar o Sérgio Sete Câmara. Enfim, ah, E a gente acho que vai, se a gente for analisar em tudo o que aconteceu, eu acho que realmente o campeonato mundial como um todo acaba sendo o, o diferencial, né? e não é No só isso contexto de qualidade também. técnica, de questão de ser um piloto um melhor que o outro, e por aí vai. E não é Todo só o isso. conhecimento que te atrai, ele vai te colocar.
num patamar aí realmente acima. Eu Muito vou, bem. eu vou falar Algo aqui, mais a acrescentar? eu vou acrescentar algo antes de a gente encerrar o programa. A gente vai ficar um tempo sem ver piloto bom na Fórmula 1. Muito bem. Então a gente vamos encerrar já o programa então. Bom, só para lembrar vocês aí em casa, tudo Brasil, se você quiser participar do programa, você fala nas nossas redes sociais, também no nosso Twitter, tem também o nosso site blog também, e aí você pode participar aí com a sua sugestão, a sua dica e tudo mais. Beleza? Vamos lá, destaque final aí, César Augusto. Destaque final? Eu não tenho destaque final, André. Muito bem. Bom, a você em casa aí em todo o Brasil, muito obrigado pela audiência, pela companhia, mas principalmente pela sua enormíssima amizade. Na semana que vem teremos de volta aqui para mais uma edição desse Bandeira Quadriculada. E lembrando que o nosso site blog vai ter programa na íntegra para você, bonetinho. Beleza? Um E vai abraço, ter o valeu. extra também.